Tradição dos homens e mandamento de Deus. Existe um abismo entre uma coisa e outra. E eu quero, neste vídeo, explicar para você o que cada uma significa e qual de fato é a importante e que devemos total obediência. Sejam bem-vindos ao meu canal. Damos início a mais um episódio do Devocional A Boa Parte, iniciando hoje o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 15. Enquanto você abre, eu convido você a se inscrever no meu canal, assistir os episódios anteriores para que você possa ter uma compreensão correta e completa acerca deste Evangelho tão especial que é o Evangelho segundo Mateus. Vamos então ao texto. Mateus capítulo 15, a partir do verso 1. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. E ainda: quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe com os seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Até aí a leitura, preste atenção no que nós vamos falar. A discussão girou em torno do seguinte: os fariseus e os escribas, eles seguiam o que nós lemos como tradição dos anciãos. O que era a tradição dos anciãos? Eu vou ler para você uma explicação da própria Bíblia King James. Ouça o que é a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos era a interpretação oral e escrita da lei de Moisés, mas com muitas outras doutrinas e preceitos que foram sendo, atenção agora, adicionados com o tempo, e que tinha autoridade quase igual à da própria lei entre os fariseus. Então, essa tradição dos anciãos nada mais era do que a tradição oral que era passada de geração em geração do que diz respeito à lei que Deus havia dado a Moisés. Porém, essa tradição oral consistia em muitas ordenanças que Deus nunca havia deixado ao povo. Coisas que Deus nunca determinou na lei que ele havia dado ao povo por meio de Moisés, os anciãos, os fariseus, eles guardavam como se fossem mandamentos de Deus. E não apenas guardavam, mas ensinavam as pessoas a guardar. E uma dessas tradições que foi acrescentada à lei era a seguinte: ninguém pode comer antes de lavar as mãos. Deus nunca havia proibido o povo de se alimentar sem lavar as mãos. Deus nunca deu um mandamento
ou nunca fez um parágrafo na lei que proibia as pessoas de comerem sem lavar as mãos. Mas esse ato de comer sem lavar as mãos era proibido pela tradição dos homens, pela tradição dos anciãos. Vocês estão compreendendo? Então eles foram até Jesus e apontaram o seguinte para Jesus: os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, eles estão desobedecendo a tradição dos homens. Isso é gravíssimo, isso é seríssimo. Então, a tradição dos anciãos, ou a tradição dos homens, era o acréscimo de ordenanças àquilo que Deus já havia ordenado. É como se eles proibissem coisas que Deus nunca havia proibido e incentivasse coisas que Deus nunca havia incentivado. Um detalhe importante. É claro que lavar as mãos antes de comer é importante. Deve ser observado por qualquer ser humano. É questão de higiene, de prevenção. Porém, isso não é um mandamento de Deus. Só que eles, os fariseus, tratavam como se fosse. Entendeu até aí? Agora, o que o Senhor Jesus respondeu para eles? O Senhor Jesus respondeu com uma outra pergunta. Vamos ler de novo o verso 3. Perguntou-lhe Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Em outras palavras, vocês estão me perguntando por que os meus discípulos violam a tradição de vocês, criada por vocês, só que vocês estão quebrando o mandamento ou os mandamentos de Deus. Repare que muito mais importante do que a tradição humana é o mandamento de Deus. E qual o mandamento que Jesus vai dizer que eles estavam quebrando, neste caso específico? Verso 4. Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Deixa eu explicar para você. Eu nunca havia entendido isso. Eu tive que estudar para entender isso. E eu quero explicar para você. O que esses fariseus faziam? A lei ordenava, o mandamento de Deus ordenava, que nós devemos honrar o pai e a mãe, cuidar do pai e da mãe, assistir o pai e a mãe. Mas o que os fariseus faziam, ou parte deles? Eles fingiam, eu vou usar essa palavra que fica mais fácil de entender, eles fingiam que doavam todos os seus bens para o templo, todo o seu dinheiro para o templo, todo o seu recurso financeiro para o templo. Eles faziam ali um contrato falso, declarando que tudo que eles tinham não pertenciam a eles, e sim ao templo. Tudo que é meu eu entrego ao Senhor. Dessa forma, a tradição era essa. Uma vez que tudo que eu tenho está no nome do templo, então eu já não tenho mais obrigação de pegar esse dinheiro, não tenho obrigação e nem tenho mais autorização para pegar esse meu dinheiro e dar aos meus pais e assistir os meus pais nas suas necessidades. Porque esse dinheiro já não é meu, ele pertence a Deus. Então eles se isentavam da responsabilidade de sustentar os seus pais, por exemplo, em sua velhice, alegando que o que tinham não pertenciam a eles, pertenciam a Deus. Porém, quando os pais morriam, eles iam até o representante lá do templo e desfaziam o negócio. O dinheiro voltava a pertencer completamente a eles e eles davam uma porcentagem a quem fez ali o falso contrato. Veja que atitude desonrosa com o pai e com a mãe. Veja que absurdo que eles estavam praticando.
eles quebravam o mandamento de Deus de uma forma muito cruel. Eles se abstinham de honrar o pai e a mãe, alegando que o que tinham era do templo, quando na verdade era tudo mentira. Eles só não queriam gastar o que tinham com os seus pais, que provavelmente os seus pais já haviam gastado tudo que tinham para criar os seus filhos, que geralmente é assim que acontece nas famílias comuns. O pai tira da própria boca para alimentar o filho. Então, eu não sei se vocês estão entendendo a situação que estava acontecendo aqui. Eles zelavam pela tradição humana, eles colocavam fardos pesados sobre os homens, em nome de Deus, mas eles não guardavam os princípios básicos da lei, como honrar o pai e a mãe. E antes da gente voltar aqui ao texto, porque tem algo muito importante que Jesus diz nos últimos versículos que lemos, vamos refletir sobre a realidade das igrejas hoje. Com certeza, você, na igreja que você frequenta, ou que já frequentou, muito provavelmente, vou te trocar a palavra com certeza, por muito provavelmente, já impuseram sobre você tradições humanas, alegando que isto era Deus mandando você fazer. Provavelmente, você já esteve debaixo de um fardo muito pesado de tradições humanas que eram ensinadas como se fosse mandamentos de Deus. De tal maneira que, por você não ter uma base bíblica, você fez aquelas coisas que fazem parte da tradição da igreja, que fazem parte da cultura da igreja, que faz parte dos dogmas da igreja, pensando que você estava fazendo para Deus. Porque foi ensinado assim, ó, Deus está mandando você fazer isso, Deus está mandando você fazer aquilo. E se você não fizer, você vai estar desobedecendo a Deus. Gente, isso é um pecado muito grande. Eu, como pastor, por muito tempo, deixa eu dar o meu testemunho particular, por muito tempo, eu ensinei tradições da igreja que eu pastoreava, da instituição que eu pastoreava, eu ensinei tradições como se fossem mandamentos. Eu mandava as pessoas fazerem coisas que Deus nunca havia mandado, mas era uma tradição da igreja, como se fossem mandamentos. E muitas das vezes sob ameaça. Se você não fizer, você vai dar brecha para o diabo. Se você não fizer, você vai ser rebelde, você vai estar desobedecendo. Eu usava muito aquele jargão, não é um jargão, é uma passagem bíblica, me desculpe, mas que já virou um jargão. Poderoso é o que obedece às suas ordens. Mas o que a Bíblia está dizendo? Poderoso é o que obedece às ordens que vêm de Deus. No nosso caso, que vem da palavra de Deus. Não as ordens estabelecidas por uma instituição, seja ela qual for. Então você e eu temos que ter discernimento. Eu, na hora de ensinar, e você, na hora de aprender, nós temos que saber discernir o que é tradição dos homens e o que é mandamento de Deus. E jamais as duas coisas podem ser colocadas no mesmo nível. Jamais. Mais vale, disse Paulo, obedecer a Deus do que aos homens. É claro que certas orientações dadas pelas igrejas, ainda que não sejam orientações bíblicas, são orientações importantes que podemos seguir. Mas repare o que eu falei, são orientações, não são imposições e não são tratadas como mandamentos. Certo? Então, tenha esse discernimento. Aquilo que você está ouvindo aí na sua igreja é palavra de Deus, é mandamento de Deus, ou são tradições, práticas e ordenanças acrescentadas e inventadas pelos homens? Eu conheço várias. E você, se você reparar,
você também vai descobrir. Como que eu percebo, como que eu descubro? Simples. Pegue aquela prática que está sendo ensinada e procure ela na Bíblia. A prática que está sendo ensinada, procure se é uma prática ordenada pela palavra de Deus. Ah, não, mas não está explicitamente ordenado, mas é inspirada. Não. É nessa que muitos falsos profetas enganam as pessoas que participam das suas reuniões. Tá na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia, como prática, como doutrina, é palavra de Deus. Não está como prática ou doutrina, então não é palavra de Deus. Não é ordenança, não é mandamento de Deus. Certo? Então que fique claro essa diferença, essa distinção. E o final, que é do verso 7 ao 9, eu quero ler de novo, porque tem uma denúncia que Jesus fez a essas pessoas que impõem tradições humanas como se fossem mandamentos divinos. Veja o verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Meu Deus do céu, que denúncia poderosa que o Senhor Jesus faz aqui. Ele está dizendo o seguinte: não adianta você me adorar com os seus lábios, levantar as mãos para mim e dizer que me serve, se você tem colocado sobre as pessoas fardos compostos por uma série de doutrinas inventadas pelos homens, regras inventadas pelos homens. Gente, eu concluo este episódio. Não concluiu o assunto, tá? O assunto não acabou, a discussão não acabou. Eu vou deixar para amanhã a segunda parte dessa discussão, que vai ser do verso 10 ao verso 20. Mas hoje eu quero concluir com a seguinte orientação a você. Sua obrigação como cristão, minha obrigação como cristão, é exclusivamente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com a sã doutrina que Cristo e os seus apóstolos nos deixaram, nós temos obrigação. No tocante a tradições humanas, dogmas institucionais e denominacionais, nós não temos obrigação. Certo? Se quisermos fazer, façamos. Se não, não façamos. Não somos obrigados a seguir palavra de homem, senão a palavra do Senhor Deus. Certo? Então eu quero fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por esta quarta-feira e pedir ao Senhor que nos guie com a sua bondade e misericórdia. Oremos então. Senhor, graças te damos pela revelação da palavra que o Senhor nos trouxe, que nos fez entender o texto em seu contexto original, mas também nos fez refletir sobre a realidade do mundo evangélico hoje. Tradições, doutrinas, dogmas denominacionais estão ocupando muitas das vezes o centro da mensagem pregada aos domingos, às quartas e a cada dia. Livra-nos, Pai, dessas pregações e ensinos. Eu, como alguém que ensina, e alguns que assistem este devocional também ensinam, que nós tenhamos temor e respeito com a palavra do Senhor e preguemos apenas ela, sem acréscimos humanos. Porém, Pai, aqueles que assistem, que são ouvintes da mensagem, tenham discernimento para que não venham se enredar por falsas doutrinas, em nome de Jesus. Abençoe esta quarta-feira, obrigado por esta quarta-feira, e que a bondade e misericórdia do Senhor possa nos seguir. Amém? E graças a Deus. Deus os abençoe.